Se você quer continuar tendo dúvidas sobre como fazer uma redação 900 mais, o problema é seu, né? Mas se você quer ter noção como é que funciona aqui a engrenagem para você montar seu texto e ter a segurança que vai para essa casa a sua pontuação, acompanhe aqui comigo a análise dessa parte do texto que já dá para você ter uma noção bem segura. O tema dessa redação é a importância da conscientização social na inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Bom, vamos fazer aqui primeiro uma análise geral para você ter noção do olhar do corretor. Então eu vou destacar para você aqui, primeiro, esses numerais que já estão inclusive até na corzinha cinza, né, achurados o retângulo em cinza. Veja, não é que haja uma obrigatoriedade de respeitar esse número de linhas, mas o bom senso cobraria do redator, da redatora, o entendimento de que as 30 linhas limitam a escrita e cobram do redator o quê? O entendimento de que é necessário ser econômico quanto ao uso de palavras. Quanto mais direto você conseguir ser, quanto menos termos você precisar para expressar seu pensamento, para argumentar, melhor para você, porque sobrará espaço, sobrarão linhas para que tudo que é esperado pela banca apareça no seu texto. Então, de cara, você já percebe que essa redatora, ela não teve esse olhar, porque olha só, a introdução ultrapassa a linha de número 10, vai até a 11, quando na verdade a partir da 7 já devia ser o desenvolvimento 1, e o desenvolvimento 1 nesse caso aqui começa na linha 12 e ultrapassa a linha 21, e da linha 22 em diante já devia ser o que? A conclusão. Então é muito provável que esse texto apresente aqui questões que devem ser observadas por você para que não haja o desrespeito às expectativas da banca. Então, quanto ao número de linhas, essa é a minha observação. E agora vamos aqui para o lado direito dessa folhinha. Eu vou destacar aqui o primeiro ponto, que é a não obediência ao limite da margem direita. Houve aqui a invasão desse espaço, né? Então, o que acontece? Acontece que, como ficou uma letrinha, tá certo? Em cima, né, da linha da direita, que demarca o final do espaço de escrita, esse redator, no caso, essa redatora, melhor dizendo, será penalizada. Por quê? Porque o corretor simplesmente vai ignorar essa parte que ultrapassa. Então, gera um erro, tá certo? De translineação, gera um erro aí de ortografia. A palavra vai acabar ficando sem o C e a penalização deverá acontecer. De forma geral, o olhar é esse. A caligrafia é legível, tá certo? Então, vamos aqui para a leitura e o entendimento do que essa redatora apresentou aqui para a gente, né? A inclusão de pessoas com autismo é um desafio significativo que exige a conscientização social para ser eficaz. Então, a gente nota que a presença, né, de conscientização social, exatamente mostrando que há o entendimento de que é preciso citar os termos, né, as palavras do tema na introdução. O filme Rayman apresenta o protagonista Raymond, interpretado por Dustin Hoffman, que possui autismo e síndrome de Savant. Tal obra sublinha as dificuldades e as habilidades únicas das pessoas com o espectro, sinalizando quão necessário é compreendê-las e aceitá-las. Por essa razão,
cabe analisar os fatores impeditivos dessa urgência, os quais são o preconceito e a exclusão social. Então, vamos aqui para uma outra questão importante, né? Se você notar, esse redator, ele inicia exatamente na linha de número 1 a sua contextualização temática e isso vai até a linha 9. Você não acha que é um pouquinho demais, que daria para abreviar isso? Então, fica comigo até o final que eu vou te mostrar uma forma de condensar tudo isso, tá legal? Fica comigo e acompanha para você aprender como fazer. Mas do ponto de vista da correção, tem problema aí? Vamos ver. Na linha 1 não tem problema de nenhuma natureza, na linha 2 também não tem, também não tem na 3. Importante que essa redatora colocou entre aspas, né, Rayman, que realmente é necessário quando se faz uma contextualização utilizando um repertório, né, desse tipo aqui, tá certo? No caso, é um filme, né, de uma obra cinematográfica. Interessantíssimo foi aqui o entendimento dessa redatora de mostrar que domina a língua, colocar as aspas explicativas, né? Quando diz interpretado por Dustin Hoffman, que é o protagonista do filme, né? O caso Raymond, tá certo? E nós temos aqui na linha 5 esse domínio, né? Melhor 4 e 5, uso de travessão explicativo. Na linha 6, tá bom? Não tem... Opa, pulei. Na linha 5, achei aqui, tem um probleminha, faltou o acento de síndrome, tá certo? Então aqui nós já temos um alerta, tá certo? De penalização também, além dessa partezinha aqui, né, que eu já havia comentado no início, que é o desrespeito, né, ao espaço máximo da margem direita. Então, até agora, 2 penalizações. Na linha 7, nenhum problema, com exceção da penalização. Linha 8, também não. Linha 9, também não. Linha 10. Na linha 10, eu vou chamar a atenção para essa questão que muita gente tem dúvida, né? Se eu errar, posso ficar rasurando a palavra para ajustar? Porque aqui você nota que a redatora ia escrever um R, né? E acabou percebendo que era um E e fez aqui um ajuste, gerando aqui uma letra mista, né? Digamos assim, é um E e um R. Então aqui fica muito pelo bom senso, né? Vai ser do bom senso do corretor penalizar ou não. Então eu vou deixar aqui como uma possível penalização e seria a terceira, né? Na linha 11 também nenhum problema, tá certo? Do ponto de vista gramático, né? Então, gente, na introdução nós temos essa escrita realmente muito boa, o reconhecimento da estrutura, então está boa. Agora vamos aqui às partes que devem surgir na introdução para ver se há todo o respeito, né? Eu já mostrei que a contextualização temática vai da linha 1 até a linha 9 e se você observar, tá certo? Dentro da contextualização problemática temática, houve já a problematização, que é sublinha as dificuldades e as habilidades únicas das pessoas com o espectro, sinalizando quão necessário é compreendê-las, né, e aceitá-las, compreender as pessoas, né, com espectro autista, tá certo? E aceitá-las. Então perceba que é uma contextualização problematizada. Também é importante destacar que essa redatora ela fez bom uso de recursos coesivos, tá certo? Eu vou colocar aqui na corzinha roxa para você, não, vou colocar na amarela para você notar. Tal
obra, está falando aqui do filme, né? Por essa razão, tá legal? Então, fez direitinho. E se você tiver com dúvida em relação aqui a introdução antes da primeira frase tem de ter um elo, meu querido, você vai juntar o quê? O que aparece antes da introdução, né? Então não há por que haver um elo coesivo na linha 1. Tire isso da cabeça, tá certo? Bom, e continuando aqui, destacando as partes, tá certo? Por essa razão, cabe analisar os fatores impeditivos dessa urgência, os quais são o preconceito e a exclusão social. Nesse caso aqui, você tem exatamente a tese. No caso aqui, a gente chama esse tipo de tese aqui, tá certo? De acusatória. Exatamente mostrando o que causa, tá certo? O que causa essa problemática. No caso, preconceito e a exclusão social. E já adianto, né? Nessa linha de argumentação que vai ser exatamente analisar preconceito e a exclusão social, essa é a linha que vai seguir a redatora. Note que, como o primeiro foi o preconceito, o desenvolvimento 1 deve ser sobre o preconceito. Aí eu vou ler para vocês, né, para a gente notar aqui juntos se essa redatora respeitou essa sequência. Primeiramente, é crucial reconhecer a falta de informações sobre o transtorno do espectro autista no Brasil. Dados do IBGE indicam haver cerca de 241 mil crianças autistas no país. Embora iniciativas como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e o Abril Azul existam, elas não são suficientes para suavizar a complexidade do diagnóstico e para mitigar o preconceito, visto que a escassez de conhecimento e a disseminação inadequada de informações perpetuam a exclusão social e dificultam a criação de ambientes inclusivos. Bom, era para falar sobre o preconceito. O que acontece? Lá na linha de número 19, existe a menção do termo preconceito. Você está vendo aqui? Deixa eu melhorar aqui esse destaque que eu fiz, né, que ficou muito feio. Na linha 19, tá certo? Houve a menção da palavra preconceito. Mas você nota que esse parágrafo não trabalhou exatamente a palavra em si, dando uma misturada, porque lá na linha 21 já há menção de exclusão social, que seria trabalhado no parágrafo 2 de desenvolvimento. Então não foi muito feliz em relação à sua colocação, em relação ao desenvolvimento da linha de argumentação. Concorda? Então, a gente precisa ter essa atenção para respeitar de fato o que deveria vir, tá certo? No caso, preconceito deveria vir no desenvolvimento de número 1 e exclusão social no desenvolvimento de número 2. Então, houve esse probleminha. Mas, como o nosso papel aqui é corrigir, né, mostrar como funciona essa engenharia desse texto aqui, vou até começar aqui pela última parte que eu trabalhei na introdução, que é mostrar a questão dos elos, né? Olha só, primeiramente, excelente, embora, olha só, mais uma marcação aí de elo, tá certo? Visto que, né? Então nós temos sim, tá certo, o uso desses marcadores indicando que a redatora entende que precisa trabalhar essa coesão para funcionar bem o parágrafo e não sofrer penalização na competência de número 4. Tá legal?
A frase inicial é crucial reconhecer a falta de informações sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, né? Deixa eu destacar aqui isso aqui para importante para você entender, né? No momento em que você vai usar uma sigla, no outro momento do texto, é necessário que pela primeira vez você escreva, digamos assim, a palavra toda e depois apenas mostre a sigla, tá certo? Então, atente para essa questão. Primeiro diz transtorno do espectro autista, para depois usar até agora, a partir de agora, a partir da linha 13, o redator pode usar até sem se preocupar. Será que o corretor vai entender o que é isso? Você já disse na linha 13, então ok, ele deve entender, beleza? Importante destacar também que essa redatora ela fez muito bom uso, tá certo? Porque aqui no repertório dela ela apresenta dados do IBGE, 241 mil crianças autistas no país, né? Então, note que o desenvolvimento argumentativo apresenta uma prova, tá certo? Inclusive, em seguida, né, quando trabalha, embora iniciativas como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e o Abril Azul existam, elas não são suficientes, essas iniciativas não são suficientes para suavizar a complexidade do diagnóstico e para mitigar o preconceito. E depois que afirma isso, a prova vem aqui, ó, visto que a escassez de conhecimento e a disseminação inadequada de informações perpetuam a exclusão social e dificultam a criação de ambientes mais inclusivos. Mas eu chamo a atenção para outra questão muito importante, que é o entendimento de que durante todo o texto você deve trabalhar a frase temática, que é a importância da conscientização social na inclusão de pessoas com autismo no Brasil. E você pode estar pensando, mas Jadson está trabalhando o tema. Sim, mas as palavras da frase tema devem ser retomadas, revisitadas durante o texto. E esse é outro pecado que esta redatora comete aqui. No entanto, nós percebemos que redige muito bem, que apresenta com adequação suas observações, que argumenta de forma... Eu vou dizer que a argumentação é muito boa, porque respeita a coesão, utiliza os elos, desenvolve, não há lacuna argumentativa, a gente consegue perceber todo o raciocínio expresso no papel. Então, em relação a isso, está de parabéns realmente a redatora desse texto, tá certo? Agora, como eu prometi a vocês, né? Ficou até o final do vídeo. Você vai ver agora uma sugestão que eu apresento para a melhoria e para buscar o respeito ao número de linhas. Olha só, veja aqui, ó. O filme Rayman, protagonizado por Dustin Hoffman, destaca as dificuldades e habilidades únicas das pessoas com autismo, sublinhando a necessidade de compreendê-las e aceitá-las. Olha, aqui 2 linhas digitadas, vamos colocar, eu vou aumentar. Vamos supor que isso tudo vire 3 linhas, né? Mas veja quantas linhas a redatora utilizou para dizer isso, tá certo? Já vai passando para 5, melhor, até a 6. Então, já deu uma esticada grande, né? Nesse contexto, a conscientização social é fundamental para inclusão efetiva de indivíduos com autismo, propiciando benefícios importantes como a redução do preconceito e a promoção de ambientes mais inclusivos. Então, essa partezinha roxa, né, que você tem aí, é exatamente o momento de entender que está sendo feita a contextualização temática. Note que é mantido
o filme Rain Man, tá certo? Na contextualização, esse repertório entra na introdução e eu quero chamar a sua atenção para a questão da concisão, a economia de palavras que foi feita aqui e também chamar a sua atenção para o uso de inclusão efetiva, benefícios importantes. Note que o tema é positivo. O tema traz a importância, né? Então é preciso destacar benefícios para se fazer uma abordagem completa, tá certo? Todavia, no Brasil atual, a falta de informações e a exclusão social constituem barreiras significativas que comprometem a inclusão dessas pessoas. Nesse caso aqui, você tem exatamente a linha de argumentação. Foi feito um contraponto, né, em relação à contextualização temática. O contraponto mostra que a falta de informações e a exclusão social lá do tema, você consegue fazer esse elo, você sabe que a gente consegue fazer. Então, muito bem pensado aqui, tá certo? E no finalzinho diz aqui, logo são necessárias medidas que promovam a conscientização social e garantam a inclusão de pessoas com autismo na sociedade brasileira. E agora você tem aqui a tese interventora. Já é diferente, tá certo? Note que a tese aqui, ela era acusatória, porque traz dessa maneira, cabe analisar os fatores impeditivos dessa urgência, os quais são o preconceito e a exclusão social. E nesse caso aqui é a falta de informações e a exclusão social, e da forma como está posto na redação, você nota que essa tese, essa linha de argumentação faz que a tese seja construída de uma maneira diferente, mostrando que medidas são necessárias, portanto, uma intervenção é necessária, daí a tese ser interventora. Gente, muito mais econômica é essa versão do texto. Em linhas digitadas você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e a metade da próxima. Ainda seria necessário economizar um pouquinho, mas aqui já deu assim um grande salto em relação ao número de linhas escritas, uma redução muito significativa. Vamos fazer uma marcação de elos, tá certo? Naturalmente que não existe no início, né? Você não vai ligar, você não tem como ligar a introdução a quê? Não há, certo? Todavia, tá certo? Todavia é empregado, né? Então, fazendo essa junção, logo, olha só, tá certo? A gente tem sim o uso de elos, olha nesse contexto, ligando, tá certo? As partes, né? O primeiro período ao segundo, tá certo? Ou melhor, o primeiro período ao período que segue, né? Porque nós temos aí um ponto bem aqui, tá legal? Essa é uma introdução que compromete bem menos, você já notou isso, né? Então, daria para fazer esse desenvolvimento que está muito bom, tá certo? Embora ele tenha misturado a sintonias aqui, né? Misturado a ordem das palavras, teria de haver uma inversão na linha 11, onde se vê a exclusão e o preconceito, deveria haver uma inversão para que respeitasse a sequência, tá bom? Desses dois elementos que seriam trabalhados, né? Então, gente, o desenvolvimento, você que vai ajustar. Treine, treine e treine. O sucesso está sob sua guarda. É você quem decide se vai conseguir ou não. Um abraço e até o próximo vídeo, tá? E não esqueça de compartilhar, de curtir.
Isso é importante para o canal, tá legal? Tchau, tchau.